atrasados, então nos perdoe. Hoje é dia 22 de junho de 2025 e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Antes que a gente comece, a gente pede que todos façam uma oração pela paz do nosso planeta. Vamos fazer uma oração? Nós vamos fazer a oração, mas que tenham mentalização na paz desse nosso planeta. O caminho é pela paz, é o único caminho que existe. Não existe nenhuma solução permanente que não seja pela paz. E é a paz que a gente vai vibrar para os eventos que estão acontecendo, para que tenham a vibração da paz, a vibração do amor, né? Bom dia, eu sou a Carmen Matos. Eu sou o Gelson Vieira. E pedimos que vocês tragam um copo d'água para esse nosso evangelho, para que essa água seja fluidificada, ela seja abençoada e que nós possamos trazer uma intenção clara, uma intenção de que esse momento seja um momento de união para a paz, Então, eu peço que todos entrem em contato com essa intenção, com essa visualização de um planeta vivendo em paz, em harmonia. Hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os aflitos, não é? Capítulo 5 do nosso Evangelho. Vamos conversar bastante sobre isso, o que isso representa, mas enquanto isso, para darmos início, vamos entrar em sintonia. Eu peço que vocês todos fechem os olhos, respirem profundamente, conscientemente. Divino Criador, fonte de amor infinito que sustenta o universo visível e invisível. Hoje nos colocamos em oração, em nome de todos os que sofrem, em nome dos que choram em silêncio, em nome dos que caminham por vales sombrios, sem ainda enxergar a luz da paz, do amor. Jesus, mestre da compaixão, tu que dissestes, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ensina-nos a ver além da dor e perceber que o sofrimento não é castigo, mas sim uma ponte, um despertar, um portal de cura e transformação. Nos concede, por favor, a sabedoria para acolher as provas da vida como instrumento de elevação da alma. E que nós possamos entender que tudo obedece a uma lei maior, a lei do amor, da causa e efeito, da evolução e do retorno. Pai, querido, quando a angústia vier nos visitar, nos ensine a respirar com a calma e com a alma e confiar na inteligência divina no processo e lembrar que nenhuma lágrima é em vão e que possamos honrar nossos desafios com coragem, com a consciência de que cada dor, quando acolhida com fé, abre espaço para mais luz, mais empatia, mais humanidade em nós. E que ao compreendermos o propósito das aflições, nos tornemos instrumentos de consolo para o outro, ponte de amor e canal de paz. Assim seja. Que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Bom, então, como a gente falou, a intenção também desse momento é de vibração pela paz. E esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é um capítulo muito importante, né? Primeiro que a gente está num planetinha que ele é todo preparado para receber aqueles que estão em aflição, né? Nós estamos num estágio da nossa evolução espiritual e o planeta como um todo, ele é a casa que recebe aqueles que têm uma série de acertos a serem feitos dentro dessa justiça divina, e esses acertos eles se manifestam na vida de cada um através de desafios que precisam ser vencidos, né? A gente primeiro gosta de mudar a palavra, porque a palavra tem muita força, essa questão dos aflitos, das aflições, para que sejam aqueles situações de desafio e para que a gente, através daquilo que se está vivendo, a gente tenha uma compreensão muito mais ampla do que é aquilo que se vive. Então, a gente vê, através das leituras e das comunicações dos espíritos superiores, que nada, absolutamente nada que chega até nós não é justo, né? Então, não há casos em que você diz, não, isso que está acontecendo comigo é claramente uma injustiça, isso jamais poderia estar acontecendo comigo. Então, a primeira coisa, ela tem esse sentido de justiça. Tudo que chega a nós tem um sentido de justiça. E tudo que chega a nós não é punição. É o melhor mecanismo que a espiritualidade encontrou de trazer até nós para que nós façamos um salto de evolução. A gente, até aquele momento, a gente tinha um determinado tipo de atitude no passado, nesta ou em outra vida, que trouxe para nós, no dia de hoje, uma consequência prática, ou uma doença, ou uma situação econômica difícil, ou uma situação de relacionamento difícil, mas tudo está ali da melhor forma possível e como um instrumento da nossa melhora. O que nós muitas vezes fazemos, gastamos energia em combater aquela situação. Essa situação, eu vou sair dessa situação, essa situação ela não me serve, essa situação é injusta, e é toda a energia que se está tendo naquela situação, ela em vez de estar focada na solução, na compreensão do que é que se está vivendo, ela está dispersa naquele não aproveitamento, naquela reclamação, naquele não compreensão. Então, tudo que chega até nós tem uma utilidade. E você quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. E como é que a gente vê isso? Como é que a gente consegue olhar isso, né? Em um determinado ponto do capítulo, ele diz que essa mudança do ponto de vista, né? Você está olhando uma situação, de novo, de uma relação difícil, de uma situação de doença difícil, o que é que isto está me ensinando? Nesse ângulo aqui, né? Bem pequenininho, a gente consegue ver, né? Nesse ponto de vista, a gente só vê a situação por si só, não é? Uhum. Mas quando você escolhe um outro instrumento, ou se você dá uma certa distanciada e consegue perceber a situação numa perspectiva diferente, você entende um pouquinho mais, não é? Você tem uma visão um pouco mais clara do que o cenário em que a gente estava olhando antes de uma forma bem limitada. É verdade. E uma coisa que acontece, sempre a situação que existe em nós, ela está fomentando
o trabalho de uma qualidade em nós, né? Então aquela situação, e aí eu vou falar, que eu falo dezenas de vezes, né? O parente difícil. O parente difícil, ele está fomentando uma qualidade muito grande em nós, uma ou mais qualidades. Ele pode estar fomentando a qualidade da paciência. Então, diante daquela situação, em vez de você cultivar a revolta, cultivar o atrito, cultivar a intolerância, ele está te convidando e você introspecta isso e diz o que isso está ensejando em mim de crescimento, né? Então, é a paciência. Então você vai dizer, então eu vou trabalhar a minha paciência, né? Eu vou, diante dessa situação, eu vou começar a trabalhar instrumentos em que a minha paciência se manifesta. E aí é aquele velho e bom convite para o nosso querido OPA, né? Você tem uma situação em que aquele parente difícil, aquela doença se manifesta e você observa o que está acontecendo. É a relação difícil que está trazendo você impaciência, e a falta de paciência nunca é uma solução, nunca é um remédio para aquela situação, porque se a sua impaciência se manifestou, é que ela mostrou um certo grau em que a impaciência chega, né? Alguém pode chegar a ser impaciente com uma situação que tem uma gravidade 3 e ele já perde a paciência. Alguém pode mostrar impaciência quando uma situação chega àquele grau que lhe testa ao nível 5 e ali ele perde a paciência. Então ele começa a se conhecer, diz aonde qual é o limite que eu chego em que eu perco a minha paciência. Sabendo que a perda da paciência não é a solução para a situação, a gente vai olhar essa situação e dizer, nesse ponto eu perco a paciência. Quando o parente difícil liga a segunda vez, eu perco a paciência. Quando a pessoa do trabalho ela errou novamente uma coisa, você perde a paciência, aí você diz, é nesse momento em que eu estou perdendo a paciência. E aí você vai usar, se você não encontrar em você forças suficientes, ao observar aquele momento, o meu companheiro de trabalho errou a segunda vez no dia, vou perder a paciência com ele. E aí você diz, esse é o momento em que eu estou percebendo isso. Se eu comigo mesmo não consigo forças, oração. Oração, ela é imediata, ela tem uma ação imediata. Quando você tira o teu pensamento da reação e diz, meu Deus, opa, eu estou quase para perder a paciência. O meu companheiro de trabalho errou a segunda vez. Senhor, me dê paciência com o Antônio, com a Maria, com o João. E entender também, desculpa, meu amor, entender também, como né, na oração estava dizendo, que possamos entender que tudo obedece a uma lei maior, né? A lei do amor, a lei da causa e efeito. Então, por que eu acho que fica mais fácil da gente entender que até os desafios, até o parente difícil, até o amigo no trabalho, né, que erra não sei quantas vezes, até isso pode ser uma consequência, uma causa, né, consequência de uma causa que talvez nós tivemos participado anteriormente, não é? E que estamos sendo convidados a lidar com essa situação mais uma vez, como se fosse uma oportunidade de fazer diferente, né? Então aqui no Evangelho tem uma parte que eu acho que tem um pouco a ver com isso. Há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto
intelectualmente. A lei não atinge, nem pode atingir, todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Então, Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. É verdade. Você quer comentar? Isso, né? A gente tem a responsabilidade de estarmos participando da nossa, do nosso progresso, não é? E não existe esse Deus punidor, né? Esse Deus, não existe esse azar, não existe essa falta de sorte. Não, a gente está envolvido, a gente está inserido nas leis da causa e efeito, por exemplo, uma das leis, não é? Então, se a gente está lidando com uma situação desafiadora, aquela situação desafiadora tem um propósito, ou obviamente, né, uma oportunidade de aprendizado, ou é uma oportunidade de fazer diferente, não é? Porque quando a gente desenvolve a nossa consciência, né? Quando a gente desperta a nossa consciência, a gente consegue ver as situações da nossa vida num foco diferente, usando um instrumento diferente. A gente começa a ter oportunidade de perceber as coisas com um ângulo bem maior. É verdade. E o que você falou antes, essa questão de que a gente gasta muito da nossa sabedoria e nossa energia procurando um responsável pelo aquilo que aconteceu em alguém, com a gente, né? Então a gente coloca o governo, a gente coloca o próximo, a gente coloca os pais, a gente tira de nós a responsabilidade daquilo que a gente, ao invés de olhar para fora e dizer quem foi o culpado dessa minha situação que eu tenho aqui. Não, olha para dentro, já que a gente já fez esse treinamento todo antes, né? Olhei que foi isso, que foi aquele, que está ali o problema, está ali. Chega e olha, pega um espelho e olha para si e diz, o que disso que eu estou vivendo aqui foi coisas que eu fiz e que eu sei o que eu fiz, né? Então a pessoa está ali numa situação que ela está passando uma situação financeira difícil e ela diz, nossa, aquele movimento que eu gastei muito dinheiro, aquele movimento que eu não fiz aquele curso que eu poderia estar num nível salarial melhor, ela pode olhar para coisas para trás e descobrir, foi ali que eu fui. Quando ela olha para trás e descobre, não estou vendo nada dessa vida que me levou a isso, fui injustiçado, e aí está pronto para carregar aquela energia, aquela força para descobrir, é uma injustiça. Não, ele olha e diz, a situação que eu estou vivendo é uma situação justa. Se eu não sei por que foi, e está no capítulo, foi situações passadas que agora estão vindo através de aprendizado, né? Se eu, de novo, não fui paciente, tive várias oportunidades de mostrar e desenvolver a minha paciência no passado e não fiz, o que vamos fazer? Vamos esquecer a lição? Ele nasceu assim, né? Síndrome de Gabriela, vai morrer assim? Não. Vai dizer, vou te trazer outra situação em que você vai ter que trabalhar a sua paciência. Então, tudo que você está recebendo hoje é que você não deu uma trabalhadinha no passado. Você olhou com aquele ar de injustiça, você reclamou, você gastou energia em não trabalhar com aquilo e está hoje te apresentando na sua frente como, de novo, olha, estou aqui de novo, trazendo o teu personal trainer, o teu treinador pessoal de paciência. É essa pessoa que trabalha com você, é essa pessoa que é o seu vizinho, é essa pessoa que é o gerente, seja o que for. É verdade. Então, não adianta substituir, agora que estamos falando muito de futebol, né? E o Botafogo em primeiro lugar, não adianta substituir. Você tirou, vem a substituição. Saiu, vem outro.
vai trabalhar naquela mesma área e vai estar ali fazendo a mesma coisa. Então você tem que trabalhar nisso. Quando Jesus colocou aquela exemplificação, quando alguém lhe bater a face, lhe dê a outra face, não era no sentido material aquele ensinamento. Aquele ensinamento é, se você passou por uma situação, de novo, enfrente aquela situação de uma perspectiva totalmente diferente. Se, no exemplo, tomei um tapa, vai ganhar um tapa, ele diz, mude, retorne com a dose de compreensão, amor, tolerância, traga qualidades dentro dessa solução para que essas qualidades se fortaleçam. Então, se você diz, é paciência que é o meu problema, eu vou trabalhar tudo para que eu tenha, naquele momento onde eu vou desviar, onde eu estou pronto para errar, opa, o que é que eu vou? Eu vou observar a situação, vou entender, estou para perder a paciência. Vou contar até 10, vou respirar, vou dar uma voltinha, vou dizer, olha, agora eu vou ficar em silêncio, me deixa pensar. Então, esse é um trabalho contínuo, é um vigília completa, e o tempo todo. E usem da oração para isso. O que você tem para falar, meu amor? Tenho sim. De novo, né, concordo 100%, né, dessas oportunidades. E por menos que a gente queira admitir, nós estamos sempre tendo oportunidades na vida. Nós estamos passando por uma situação, nós passamos por uma pandemia, não é? Quem poderia imaginar que uma pandemia fosse acontecer, né, na nossa era, não é? Então, o que essa pandemia nos trouxe de positivo, né? O que essa pandemia nos ajudou a olhar, a transformar? E agora, nesse momento, nós estamos passando também por uma situação muito delicada, não é? Com uma questão em que nós estamos lidando com o inconsciente coletivo de medo, não é? De insegurança, em que nós estamos lidando com situações de poder incontrolado, né? Dos governantes. Então, o que a gente pode entender dessa oportunidade, né? Que está sempre, essas oportunidades que estão sempre se repetindo, né? Voltando para nossas vidas, não é? É de fazer diferente. Eu posso ter uma escolha, eu posso ficar revoltada, eu posso ficar embravecida, eu posso achar que tudo isso é uma injustiça, ou eu posso pensar, o que eu posso fazer para que isso seja menos pior, não é? O que eu posso contribuir para que as coisas possam se transformar? Vou eu fazer o milagre? Não, né? A gente não consegue sozinho, a gente não faz muita coisa, a gente faz cada grãozinho, né? Ela vai adicionando. Então, quando a gente percebe que nós estamos envolvidos nesse inconsciente coletivo e a gente percebe que o coletivo tem força, um pouquinho de cada um vai fazer a diferença. Então, esse é um momento de não ficar na situação de desespero, de aflição. Esse é um momento de fazer né? De dar aquela respirada e ao invés de ficar muito enraivecido, vamos mandar luz para esses dirigentes, vamos mandar luz para todo esse nosso planeta que está vivendo essa experiência do medo, não é? Do pavor, do ódio, da raiva. O que a gente pode fazer ao invés de ficar criticando, fazendo comentários que só enfatiza, só intensifica essa energia tão pesada, não é? Então cabe a nós essa consciência. Nós não estamos passando por essas situações de medo, de possibilidade de guerras, né? Que continuam ainda acontecendo. Nós não estamos passando por isso à toa. Nós estamos
tendo mais uma oportunidade de fazer diferente. É verdade. E cada um conta, cada um de nós conta. Não pense que a sua participação não é notada. Muitas vezes a gente tem uma participação material, né, de contribuir com causas nobres, de fazer coisas, mas a gente saiba que o nosso pensamento ele está nutrindo essa situação para um lado ou para o outro. Se você está em desequilíbrio, com medo, e achando que o nosso planeta está desgovernado e não tem mais solução, você acionou um tantinho para aquele lado que está em desequilíbrio. Como a nossa contribuição ela é importantíssima, que a nossa decisão seja de que o meu pensamento é de paz, a minha oração é para paz, o meu pensamento é em relação àquilo que é positivo. E é fundamental que a gente faça isso. Sim. O planeta está precisando muito disso, muito. Coletivamente, a dor, a violência, ela chama uma atenção e ela atrai atenção. Muita gente fica focado naquilo, então ela acompanha a notícia de uma maneira desequilibrada, se desespera e soma-se a essa situação coletiva o seu grão que você está contribuindo, a sua parte que você está contribuindo. Nós temos que conscientemente optar por eu vou vibrar paz. A situação que está acontecendo no Oriente Médio, onde estiver acontecendo, que nós vibremos paz ali, para os dois lados, para todos os lados. Se a gente disser, este está certo, vou vibrar amor, este está errado, vou vibrar descontentamento, intolerância, você alimentou ainda mais aquele lado que já está recebendo todo aquele fluxo, né, negativo, ele contribuiu com o seu também. Então a paz é para todos. A visualização, visualizem o nosso planeta em paz. Visualizem os líderes tendo uma calma no pensar. Se a gente manda vibração e nominaliza e diz A ou B e aí a gente manda a nossa vibração, nós estamos aumentando esse... Então a gente deve e precisa ter a consciência de que o nosso pensamento, nossa vibração, as nossas palavras têm que seguir esse caminho da paz, né? E não é cruzar os braços, não é dizer, então tá, então eu não vou ter mais opinião, eu vou cruzar os meus braços e seja lá o que Deus quiser. Muito pelo contrário, muito, muito pelo contrário, né? É exatamente isso que a gente precisa fazer, oposto a isso. É fazer diferente, não é? Então, essa energia que nós estamos questionando, por que nós estamos passando por isso, o porquê que os dirigentes estão fazendo isso, o porquê, vamos trazer para a consciência de que existe um porquê e existe uma possibilidade de que situações vão continuar acontecendo para que nós possamos fazer diferente. Então não é cruzar os braços, muito pelo contrário, é mandar, né, usar os seus braços, mandar a sua intenção através do seu coração, através das suas mãos, através da sua intenção, do que você realmente quer transformar, não fortalecendo o que não está funcionando, e sim criar dentro de você uma realidade que você gostaria de viver. É verdade, né? Nós temos poder. Nós temos poder. Então, nós chegamos ao tempinho do nosso tempinho, né? Por volta de 30 minutos. Tem muito mais coisas para se falar. Essa questão dos aflitos nós estamos, de novo, num planeta em que nós vamos estar vivenciando isso. Então, é fundamental que a gente dentro de nós tenhamos essa diferença de visão das coisas, de como a gente vê as coisas, a gente vê como são instrumentos de educação da espiritualidade superior. Eles preparam todas as situações da nossa vida para que a gente tenha ali
suficientemente ambiente e possibilidade de fazer uma volta por cima. Nós precisamos ressignificar isso. Então, Estou olhando aqui, meu amor, esse é um capítulo bem grande. Você ué, viu mas como ele é a enorme? aflição é uma coisa. Será que não vale a gente fazer a parte 2 na próxima semana? E aí a gente- Podemos. Nós gente temos olha essa um questão do pouquinho. esquecimento do passado, né, que vem até nós como uma bênção divina, de que a gente esquece o passado e muita gente usa isso para dizer, não existe reencarnação. Não lembro de nada. Se eu não lembro de nada, não teve nada. Falei, irmão, você só está esquecendo porque você fez muita besteirinha. E você não tem condição de ver em você mesmo o que você realmente foi. O que você gerou para estar hoje com pessoas que você está, no lugar que você está, na situação que você está. E não Então, é punição. não é. É tudo lição. Não é punição. Ficou até rima, hein? Não é punição, é tudo lição. Tá bom? Então, peguem a sua aguinha, né? Tenham um domingo maravilhoso. Ontem começou o verão. O verão começou. Verão aqui e o inverno lá no Brasil, né? Estamos falando para os do norte, né? Então, chegou o verão com flores, as flores elas chegaram na primavera, mas toda essa vibração do irmão Sol que está aí, pleno e total para todo mundo. Então, vivam com alegria. As situações requer a nossa atenção, mas encarem elas com leveza e alegria. Não é aquela alegria que ela nega o problema e é alguém que ri porque não tem consciência. É porque nós podemos ser leve. A leveza que a gente leva a todas as coisas ajuda que as coisas sejam mais leves. Então, façamos com leveza, usemos a nossa água. Então a gente agradece nosso dia hoje, a gente agradece muito a oportunidade de estarmos aqui nós reunidos nesse Evangelho, falando, estudando, entendendo as palavras de Jesus através do Evangelho e que nós possamos cada vez mais aplicar todos esses ensinamentos no nosso dia a dia e que essa água seja abençoada, que ela seja a nossa medicina da alma, do corpo físico, mental e que possamos todos ter uma semana muito abençoada. Que assim seja e tenha um domingo maravilhoso. E fiquem com Deus.